Bom dia para quem está ao vivo, boa tarde, boa noite para quem vai ver depois. Eu tinha começado aqui uma live com a Raquel, mas travou, caiu tudo, então eu estou começando de novo. E o nosso bate-papo de hoje é para a gente falar sobre o projeto das 12 Noites Santas. E esse projeto é um projeto bem legal que foi se construindo, né, ao longo do tempo. E hoje a Raquel vai vir aqui para explicar um pouquinho melhor, né? A Simone também, vamos ver se ela consegue entrar dessa vez. Senão elas estão perto, elas vêm juntas, né? Acho que a Simone não está conseguindo entrar, né, Raquel? A Simone, ela tá ela tá um pouquinho atrasada, mas ela falou que daqui a pouquinho ela Ah, tá. entra. Eu achei que ela tinha tentado entrar e não tinha conseguido. Mas tudo bem. Então vamos lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como começou esse projeto, por quê, relembrar a gente, né? Eu lembro que eu estava lá desde o começo, mas acho que essas informações elas foram chegando a você. E no primeiro ano, acho que eu e a Márcia, a gente estava ali só para dar uma estrutura mesmo, né? É. Então, a primeira vez que eu ouvi falar das Noites Santas, né, foi quando eu fazia um estudo é, de constelação familiar, né? E a pessoa, ela estudava, a pessoa que dava aula, ela estudava ciência espiritual. Então, ela trazia muitos elementos, né, do Rudolf Steiner. E uma vez ela comentou sobre as Noites Santas e o que era, e eu fiquei muito interessada. E eu acabei entrando num grupo de meditação das Noites Santas, né? Era um grupo bem informal, assim. E eu fui me conectando profundamente com aquele ensinamento e eu acabei querendo entender melhor, estudando melhor, né? E, e acho que, se eu não me engano, foi em 2021, né? Eu já tinha feito algumas vezes a jornada. E aí, né, nesses estudos, né, um livrinho que eu acho que é bem legal, que é um livrinho pequeno, é um livrinho da Sociedade Antroposófica, né? Que é esse livrinho aqui, da Edna Andrade, é um livro bem conhecido e fala sobre as Noites Santas, né? Fala de uma maneira simplificada sobre as Noites Santas e sobre essa jornada, né? E pessoal aqui que acompanha, né, nosso trabalho no Espaço Luz sabe que nós trabalhamos com outras jornadas meditativas, que é algo que se constituiu ao longo do nosso trabalho aqui, né, no Espaço Luz. Então, durante o ano nós temos algumas jornadas com meditativas com uma busca específica, né, com uma proposta específica. E essa é a última jornada do ano, que é justamente a jornada que ela começa a acontecer no período de Advento, né, que é o período que antecede 4 semanas antes do Natal, que é um período de preparação para o Natal. Então, é um período que as pessoas estão preparando a casa, estão montando a árvore. Tudo tem um propósito, né? Esse período do Advento também é trabalhado, tem um propósito para que a gente inicie essa jornada na noite de Natal e termine, e assim, ela vai até o Dia de Reis, né? E ela é considerada um mini ano. Então a gente passa por 12 meditações, que é um caminho, né, para a nossa busca interior do nosso Cristo interno, né? Do nosso eu pessoal, do nosso Santo Cristo interno, enfim, tem vários nomes, mas é uma busca de nos tornarmos seres humanos mais harmoniosos, mais amorosos, né? Então, é uma jornada interior, né? E uma busca, um refinamento da nossa própria energia. E segundo, né, Rudolf Steiner, as constelações, né, do zodíaco, elas se debruçam, né, sobre nós, né, e abrem portais nesses dias. Então, cada dia é um portal para a gente trabalhar um aspecto. Né? Para quem já teve contato com as Noites Santas, é uma meditação. Existem muitos canais que oferecem as meditações, mas são meditações um pouco diferentes. Né? Porque são as meditações, inclusive, que estão nesse livrinho das Noites Santas, são meditações bem tradicionais
do Rudolf Steiner, enfim, da estrutura lá da antroposofia. E eu senti que, para mim, comigo, combinava mais a estrutura da fraternidade branca. Que, né, que a gente, eu e a Paula e a Simone, a gente trabalha com a mandala de cristal do Reiki, que tem uma mandala que tem 12 aspectos, são, né, uma mandala de 12 pontas, 12 cristais, 12 aspectos. E os raios da fraternidade branca vão se encaixando com esse trabalho que a gente faz, né? De alguma forma, eles vão se encaixando. E eu sentia que, no final das contas, a gente acabou nós aqui no espaço, acabamos reescrevendo as meditações de uma outra forma, sobre a luz dos raios da fraternidade branca. E também, né, eu, a Paula e a Simone somos terapeutas florais, né? E também nós incluímos nesse trabalho o floral, os 12 curadores, né? Porque os 12 curadores também, né? O Bá dizia que são os 12 florais de alma e que eles têm a ver com os signos do zodíaco, né? Então também são inspirados, né? No signo do zodíaco. Então acaba que é uma composição, né? A nossa jornada acaba tendo uma composição com elementos diferentes da jornada tradicional. Então quem já escutou as duas versões, né? A nossa é um pouco diferente. Porque... E é legal, né, Raquel? Porque no desenvolvimento do trabalho, cada hora, né, nós fomos intuídos de acrescentar um elemento a mais, né? Então, as coisas, a intuição foi chegando e essa jornada nos moldes que hoje, né, o Espaço Luz oferece, é baseado nesse trabalho que a gente faz. Não foi assim de uma hora para outra, né? As coisas foram se construindo, né? E as informações foram chegando até nós e a orientação de como organizar tudo isso, né? Então, é algo que foi criado dentro do propósito, né? do espaço, dentro do propósito do nosso trabalho, né? Isso que é interessante, né? Sim, a primeira vez que eu ouvi falar das Noites Santas, né? Eu estava fazendo um curso de constelação familiar e a professora, ela estudava ciência espiritual e ela estudava os documentos, né, da antroposofia, os documentos escritos, toda a estrutura, né, trazida organizada, né, por Rudolf Steiner. Então, Rudolf Steiner resgatou esse conhecimento, que era um conhecimento antigo, né, muito antigo, e ele resgatou isso à luz da antroposofia, né? Então, né, ele tem, enfim, né, quem segue aí esse trabalho vai perceber que o nosso é diferente, né? Então, a primeira vez que eu fiz foi um grupo assim bem informal, né? E eu fui ao longo do eu fiz, aqui, ó. Mas antes disso eu fiz com você fez com esse grupo. Esse aqui é o segundo que você fez, né? Para mim foi o primeiro. E aí eu fui fazendo essas meditações de uma maneira mais informal com esse outro grupo. E eu fui sentindo falta naquele momento de algumas coisas, né? A gente tinha um caderninho para anotar os sonhos. E aí eu fui sentindo falta, porque eu gosto, por exemplo, de elementos, né? Eu gosto de acender uma vela, de usar um floral. E aí eu fui sentindo falta disso. E no outro ano... E comecei a estudar toda a estrutura, como é que funcionava, o porquê de cada coisa. E aí, acho que eu fiz isso durante uns 2, 3 anos. E aí depois, né, numa conversa entre você e na época minha irmã, né, a Márcia da Casa Lila, né, ela acabou, a gente acabou colocando esses elementos, né? E naquele momento, né, a primeira jornada que a gente fez, nós fizemos ainda com as meditações tradicionais, mas a gente adicionou os elementos. A gente adicionou o floral, a gente adicionou a pintura das mandalas e a gente adicionou as velas coloridas, né? Naquele momento a gente fez isso. A gente foi um primeiro formato para este livrinho, né? Que a gente depois foi mudado novamente. E aí, nesse trabalho que nós fizemos só com a nossa família, naquele momento não era um trabalho que a gente oferecia aqui no espaço, né? Não era uma jornada que nós oferecíamos, mas ela já ficou mais estruturada do nosso jeito aqui, né? Com os elementos que a gente gosta.
E aí, no outro ano, nós reescrevemos as meditações. Então, é importante, né, que quem for participar saiba que estas meditações, elas não são as meditações tradicionais da antroposofia, tá? Das noites santas tradicionais. Vocês vão ouvir uma meditação diferente, porque nós incluímos os ensinamentos da Fraternidade Branca. Então, nós fazemos a jornada baseado, lógico, no ensinamento que Rudolf Steiner trouxe, né, resgatou desse antigo ensinamento sobre as constelações e sobre esses portais que se abrem, mas nós, vamos dizer assim, integramos isso com os 12 raios da Fraternidade Branca. Né? Então, cada dia a gente vai estar trabalhando um raio, do primeiro ao 12º, e no último dia, que é o dia dos, né, que são os Reis Magos, né, que é o dia de Reis, né? Nesse último dia a gente recebe o presente dos Reis Magos. Então é uma jornada mesmo de uma ascensão, de um trabalho interno muito, muito importante, assim, muito bonito. É uma jornada Você tá muito falando, simbólica. eu estou aqui revendo as minhas anotações, né? E eu queria, assim, olhando para os livrinhos, né, me veio um aspecto que eu acho super importante, né? Porque, assim, dentro do estudo, né, da psicologia analítica, da abordagem junguiana, os sonhos, eles são super importantes, né? Porque é uma forma do nosso inconsciente falar com a gente. Então, como que o inconsciente fala? Através dos símbolos. E fala através dos sonhos. E nós não temos muito o hábito de anotar os sonhos que a gente tem. E os sonhos trazem informações riquíssimas a respeito de nós mesmos, aspectos que nós desconhecemos. Então, quando você está dentro dessa jornada, e dentro dessa preparação, tomando um floral, e com uma atenção para você mesmo, eu acho que é um trabalho muito interno. E quando você tem aquela coisa, você vai dormir, você faz a meditação, você acorda, todo aquele procedimento, e você tem ali um local para anotar os seus sonhos. Então, eu vejo assim que eu faço essas 12 noites santas, vou fazendo a anotação dos meus sonhos, e depois eu olho para isso, é um material muito rico que eu uso para trabalhar nas terapias, né? Na minha terapia, no meu processo pessoal. E quando eu tenho clientes que fazem essa jornada, é muito legal, porque aí a gente pega esse material, né, que foi construído ao longo desses 12 dias, desse período, e vai trabalhar, né, essas informações trazidas pelo nosso inconsciente para colaborar no nosso desenvolvimento. Então, assim, o sonho, a gente às vezes não dá muito valor, mas ele é muito rico de informações. E quando você se propõe a escrever, isso acaba criando, assim, se materializando aqui, e você pode trabalhar esses sonhos. E às vezes os sonhos se repetem, né, em outros momentos. Então eu gosto de sempre, eu participei 3 anos, eu vou participar, esse é meu 4º ano, eu tenho aqui meus 3 livrinhos, e aqui eu começo a ler e eu vejo cada momento. E às vezes tem informações que na época, os sonhos que na época não faziam muito sentido, e quando eu vejo hoje, eles fazem um sentido e eles me trazem alguma coisa. Então, além, assim, é um monte de coisa, é um momento muito rico mesmo, de parar e olhar para a gente. Porque a gente faz isso muito pouco ao longo do ano. A gente vive nessa sociedade meio né, de produzir muita coisa. Às vezes a gente tem que sair dessa confusão, se recolher para se olhar. Né? E quando a gente se olha, a gente vê onde a gente precisa melhorar, como a gente pode crescer. E todos esses elementos, eles propiciam, né, os elementos propostos na jornada, que é a vela, o floral, a pintura da mandala, escrever os sonhos, tudo isso junto, né, cria assim um período realmente de cuidar de si, né? Eu não consigo não deixar, assim, para mim, é algo que eu quero participar sempre, porque me prepara e me traz recursos para o próximo ano, assim, é bem, bem profundo.
Só uma coisa, Paula, a Simone disse que pediu para participar. Ah, pediu? Chegou o convite dela aí? Tô distraída aqui. Deixa eu aceitar, Simone. Logo, logo ela entrará. Eu estava aqui empolgada com os meus sonhos, com as minhas reflexões e te deixei do lado de fora, Simone. Que coisa feia. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Desculpa o atraso, coisas de São Paulo. Não sei se é pré-feriado, enfim, mas cheguei. É feriado. Pois é, né? Eu estava ouvindo vocês falarem, eu já estou aqui já faz um tempinho, esperando, e estava ouvindo a Paula falar dos sonhos. Assim, para mim é difícil falar dos sonhos, não é difícil falar. Normalmente eu não lembro dos meus sonhos. Mas eu tenho muitas percepções, né, que eu vou sentindo em mim, no meu corpo, no meu emocional, e esse processo realmente das Noites Santas é muito rico nesse sentido, né? A gente vai tendo muitas percepções e curas e coisas que a gente vai arrastando e que a gente consegue de repente liberar, né? É um processo muito rico mesmo. Eu acho que a gente para muito pouco, né? Nós não temos o hábito de parar para nos observar, né? E assim, acho que se a gente quer crescer, é importante a gente parar para se olhar, né? Sim. Como você disse, prestar atenção na emoção. Com qual emoção eu acordo? Porque às vezes você pode não lembrar do sonho, mas você lembra da sensação que você acordou aquele dia. E essa sensação é importante, né? É verdade. Mas sabe, a gente vai eu normalmente, quando eu quero lembrar o sonho, eu faço uma autoaplicação de reiki à noite, faço uma oração e peço, né, para que eu, ao acordar, eu consiga colocar, e deixo o caderninho, assim, deixo o livrinho do lado da cama com um lápis. Então, já a primeira coisa, porque eu, antes de acordar, é como se eu fizesse uma revisão do sonho. E se eu acordar e não escrever logo, ele some. Então, tenta é uma dica aí, Simone, porque o sonho é rico. E ele existe todas as noites. É que a gente realmente acorda, porque já despertou o relógio, porque não sei o quê. E o legal dessas noites, que acontece entre Natal e o Dia de Reis, que é um período que normalmente a gente está mais tranquilo, né? Não está atendendo, está mais voltado para as atividades da família. Então, é muito legal porque você não tem aquela obrigação de acordar cedo, ter horário, então você consegue acordar e fazer essas anotações. Né? Achei muito legal. Aí, agora vocês falam um pouquinho aí o que vocês prepararam para esse ano, que eu sei já, né, que eu tive um spoiler que as mandalas estão repaginadas. Então, acho que é importante vou dar uma repassada, né, de como a gente trabalha com as Noites Santas e depois a Simone vai falar um pouco dos elementos, né? A gente tá aqui com as coisas para mostrar. Então, assim, as Noites Santas, elas começam, né? Assim, na verdade, é um trabalho feito durante o ano todo, né? Mas a gente entra nessa energia mesmo do próximo ano 4 semanas antes do período do Natal. Tá? Então, nós vamos entrar aí no finalzinho de novembro e a gente percebe uma movimentação diferente, né? As pessoas parece que existe uma pressa, as pessoas querem arrumar a casa para o Natal, muitas fazem pintura, trocam móveis, enfim. Existe essa construção, né? Essa coisa que a gente entra de arrumar a casa para o Natal, rever os amigos, começar a lembrar, fala, puxa, faz tempo que eu não falo com alguém, e aí começa enfim, as mensagens de Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os amigos. Então, é um período de uma movimentação diferente, né? A gente compra presente, enfim. É muito ritualístico, cada família vai trabalhando aí dentro do seu contexto, mas é um período de preparação, né? Então, nós aqui do espaço, a gente oferece, né, junto com a Paula, 4 meditações, né, nesse período. 4 meditações nas quartas-feiras, às 8 da noite, são meditações online. Tá? Então, nós vamos oferecer, né, como todo ano a gente faz, as meditações do amor sagrado do Reiki. Né? Nós trabalhamos com o sistema de Reiki Holy Fire, onde nós podemos fazer essas experiências e a gente faz o amor sagrado 1, o amor sagrado 2, o 3 e o 4.
como uma jornada mesmo de, né, com uma apresentação, essas 4. Então, na primeira semana, nós vamos trabalhar o Amor Sagrado 1 instala, né, o amor na nossa alma. Depois, a 2, ele vai trabalhar a nossa linha do tempo. A terceira trabalha a nossa gestação e o nosso nascimento. E a última trabalha o nosso caminho de vida, né? Porque a gente já entra nessa energia desse caminho de vida, né? Desse propósito da nossa alma. E já na sequência a gente tem as semanas, as 12 noites santas, né? Que, como eu falei anteriormente, são portais onde a gente vai trabalhar cada dia um aspecto, tá? Nós trabalhamos, como eu já disse, né, sob a luz da Fraternidade Branca. Então, para a gente, a jornada acaba sendo, cada dia a gente trabalha um raio da Fraternidade Branca, começando com o primeiro raio, que é o azul, e assim sucessivamente. Então, por isso nós temos as velas coloridas, né? Então, junto com o kit da jornada, o que a gente tem? Daqui a pouco a Simone mostra, a gente acaba acendendo uma vela por dia. Por quê? Porque a gente está trabalhando cada dia uma energia de forma intensa, né? E esses elementos físicos, o físico é importante, né? Porque através desse mundo, dessa nossa vivência, através do estar aqui, que a gente trabalha a nossa alma, né? São as nossas experiências de vida que faz com que a nossa alma vá sendo trabalhada, os nossos desafios, né? E a nossa capacidade de ter um olhar amoroso para tudo que acontece na nossa vida, para as pessoas, enfim. Então, o físico é muito importante. Então, esses elementos que a gente traz fisicamente é para lembrar disso, tá? Nós somos terapeutas florais, né? E o primeiro sistema que a gente estudou foi o floral de Bach, que não sei se a maioria dos terapeutas começam pelo floral de Bach, mas essa foi a nossa história, né? E o floral de Bach, os 12 primeiros florais são os 12 curadores, que representam os 12 signos do zodíaco também, né? Assim como o Rudolf Steiner trouxe, que esses 12 dias, essas 12 noites, são o nosso mini ano, né? Representam cada um mês do ano. Os florais de Bach também entra nesse aspecto, né? Para trabalhar também esses 12 signos do zodíaco, vamos dizer assim, né? Então, nós trabalhamos com o floral que a gente chama de os 12 curadores, porque é um floral que tem os 12 curadores de Bach, tá? E como que entrou a mandala, né? Na época, lá em 2021, quando a gente fez a jornada para a nossa família, que foi algo que a gente fez só com a gente, a minha irmã estava fazendo um curso sobre mandalas, né? A Márcia Anderson, para quem não conhece, ela também é terapeuta, né? Ela também tem aí um espaço de trabalho diferente, com coisas diferentes, né? E ela estava fazendo uma formação em mandala terapêutica e ela tinha um livrinho das mandalas de Bach. E quando a gente falou do floral, ela falou: olha, eu tenho um livrinho das mandalas. E naquele momento a gente usou aquele livro, né? Mas é um livro mais caro, enfim. E nós usamos, como era só pra gente, a gente usou aquele mesmo, né? No outro ano que a gente resolveu oferecer esse trabalho, né? Nós tínhamos que ter autorização para usar aquelas mandalas e o e-mail não era aquele, enfim, nós não conseguimos falar né, assim, tinha uma questão aí de direitos autorais e nós não conseguimos falar com a editora nem nada, porque não é quem desenhou aquelas mandalas não é brasileira, enfim. E aí nós fizemos uma mandala, mas foi uma mandala feita por um programa de computador, né, onde a gente colocava uma flor e o próprio programa de computador ia distribuindo aquilo dentro do círculo, né? Porque o que é uma mandala, né? O que a minha irmã sempre fala? Uma mandala é uma folha quadrada com um círculo. E dali começa a construção da mandala. Então, é um elemento que sempre vai ter a folha quadrada com o círculo dentro. Tá? Por isso que o nosso livrinho é quadrado. É importante que ele seja quadrado para respeitar essa questão da mandala.
né? O quadrado ele tem uma função, que é uma função de trazer para o mundo material, e o círculo ele tem outra função, né? Que, enfim, trabalha o infinito, trabalha internamente, né? A mandala ela trabalha outros, o círculo trabalha um aspecto que ele é materializado pela folha quadrada, então é importante que seja isso. Então tudo tem um propósito, né? A gente tem as explicações no livrinho, né? Então foi assim que a mandala foi incluída. E qual que é a ideia? A mandala, o floral de Bach, quando ele é feito, ele é colocado dentro de um vidro, né? Ele chama de terrina, ele chamava de terrina, mas é uma tigelinha de vidro com água e onde as flores elas são colocadas em cima, né, dessa água. A flor fica boiando assim na aguinha no momento de fazer o floral. E é como se a gente estivesse olhando essa tigelinha do bar de cima. Então essa é a ideia da mandala. Olhar as flores de bar no momento em que o floral está sendo feito. Tá? Só que nos anos anteriores a gente fez desta forma, né? Eram mandalas mais simples na pintura, com elementos, eram mandalas um pouco diferentes, com as flores que foram feitas de uma forma mais simples. E ao longo do tempo eu sempre senti no meu coração que em algum momento essas mandalas iriam mudar, né? Até que eu conheci a Kessin Ribeiro, né? Hoje, atualmente, Kessin Koenig, porque ela é minha nora, né? E ela é uma artista incrível, maravilhosa. E ela redesenhou todas as mandalas. E foi muito interessante quando eu pedi para ela fazer o trabalho, separei as flores, separei o que cada flor trabalha, para ela entender. Ela fez isso de uma forma tão... de alguma forma, ela está tão inserida nesse trabalho que ela fez isso de uma forma assim muito especial, né? Ela tinha feito 2 projetos, um projeto é o que a gente escolheu e o outro foram mandalas geométricas. E eu achei isso curioso porque o que o floral empresta para a gente, né? O que o floral nos doa, a forma do floral curar, é exatamente a geometria de cada flor. O Bach fala muito do gestual, das geometrias, né? A Sandra, no sistema floral que a gente está estudando agora, da Mata Atlântica, ela fala muito das geometrias que a floresta nos doa, né? Então, a forma, né, que os florais trabalham é exatamente esse fractal que eles nos dão, e é um fractal geométrico. Então, assim, achei muito... ela estava muito inserida nessa energia e desenhou mesmo sem ser terapeuta floral, vamos dizer assim. Ela desenhou a mandala das 2 formas, né? Da forma geométrica e da forma da flor mesmo. Como a proposta desse trabalho é a gente olhar a mandala de cima, olhar a tigelinha lá do bar, né? Como se a gente estivesse lá na floresta, fazendo o nosso floral e olhando aquela flor, né? Então, nós escolhemos as mandalas que são flores mesmo, né? E elas estão muito, muito, muito lindas. Eu vou mostrar uma aqui para vocês, do livrinho novo. Então, vou pegar a mandala aqui da primeira noite santa, né? Na primeira noite santa a gente trabalha o floral Rock Rose. Então, esse é a mandala do Rock Rose. Então, estão todas assim super lindas, né? Super delicadas, super maravilhosos. Foram todas inspiradas mesmo nas flores de Bach e desenhada por uma artista que eu tenho o privilégio, né, de chamar de nora nesse momento. Então ela veio para nossa família, né, assim, como um presente e já agregou uma coisa tão importante assim para o nosso trabalho, que é essa jornada das Noites Santas, né? Então, fez com carinho, né? Realmente, é uma pessoa muito amorosa, então realmente tem todo o amor dela nesse trabalho, né? E é legal quando você recebe, né?
assim, eu acho que um momento, para mim, um momento muito especial é o momento onde eu chega o meu kit e eu vou abrir o kit, né? E aí eu vejo que cada detalhe dentro desse kit tem amor inserido. Eu tenho uma facilidade de me conectar muito com a energia das coisas quando elas são feitas manualmente. Então, quando eu posso pegar, tem um artesanato maravilhoso. Quando eu pego na mão, eu sinto a energia de quem fez aquilo. Em que energia foi feito. Então, quando eu recebo o kit, que eu vou pegando as coisas, eu vou sentindo esse amor. E o trabalho dela foi um trabalho muito amoroso, né? Inclusive, eu conhecendo o trabalho dela através dessas mandalas, eu pedi que ela fizesse algumas coisas para mim que eu estava precisando. Então, você sente ali esse amor. Então, eu acho que é algo que está dentro da mesma energia, né? Então, toma de uma forma diferente, né? Agora, acho que a Simone vai mostrar o presente aí. A Raquel tá com a caixa. A gente tem sempre realmente muito cuidado com as coisas que a gente faz, que a gente entrega. Então, a gente vai fracionar aqui. A Raquel tá com a caixa grande, onde vai inserir o kit. E eu vou mostrar as coisas dentro. Essa é a caixa da que a gente entrega o kit, né, das Noites Santas. Aí dentro vai o caderninho e todos os componentes, tá? Então, assim, vou recuperar um pouquinho aí o caderninho. Esse é a capa dele, né? E as mandalas todas repaginadas. E aí vou recuperar um pouco a questão da fala da Raquel sobre os raios da fraternidade, né? A gente procura sempre usar elementos naturais nos nossos kits, então as coisas vão embrulhadas em saquinhos de algodão cru, né? Esse aqui é o saquinho das velas, então aqui tá o kit completo com todas as velas, né? Cada vela, não vou tirar todas, mas olha, cada vela na cor do raio que a gente trabalha, então são 12 noites, né? São 12 velas das mais a palito, que cada uma acompanha o raio da fraternidade que a gente está trabalhando no dia, e a vela colorida que a gente usa na 13ª noite, que é uma vela de 7 dias, né? A gente trabalha de um jeito muito assim, a gente acende a vela no momento da meditação, mas aí cada um vai sentir a forma como vai lidar com esses elementos, né? Então tem pessoas que gostam de deixar a vela queimar inteira, tem gente que não, que só deixa a vela queimar, pelo menos essas palitos, um pouquinho, depois, quando a gente vai continuando, porque é um trabalho que a gente continua ao longo do ano, a gente faz diariamente no período das Noites Santas e depois a cada virada de mês a gente refaz a meditação. Então tem pessoas que gostam de deixar a vela palito para acender no dia que é da virada do mês, que é a cor do raio. E isso não tem certo e errado, é como cada um sente, é como cada um sente no coração de fazer, que acha que é o mais coerente e o mais simbólico para si. Mas então aqui vai o kit com as 13 velas. 12 palitos e a vela maior. O nosso vidrinho floral, famoso, tradicional, de todos os nossos compostos florais. Esse aqui é o floral dos 12 curadores. Então, aqui nesse vidrinho, a gente coloca as 12 essências iniciais que o Bá estudou e confeccionou, que cada uma delas trabalha um atributo da nossa alma, um aprendizado da nossa alma. Então, aqui é o floralzinho dos 12 curadores. A forma de tomar, a gente trabalha na forma tradicional também, né? De tomar 8 gotas de manhã, 8 à noite. Se você não compartilha o floral com ninguém, ele acaba sobrando e a gente vai tomando. Quer dizer, aí de novo entra o que cada um sente. Né? Eu gosto de depois ir tomando até terminar, porque afinal de contas são os 12 curadores do Bá que estão aqui dentro. Não desperdiço, não. E aí, a gente tem... Você falou do Japamala, antes de eu entrar? Não falei. Eu tenho uns aqui, quer que eu levei para você? Não, pode mostrar daí que eu mostro daqui. Então, o Japamala vai nessa caixinha, dentro da caixa grande, né? E os japamalas, a gente trabalha a questão
Dos mantras, né, quanto para quem tem o hábito de usar os mantras, né? A gente trabalha sempre com japamalas de 108 contas, mas não obrigatoriamente o japamala tem que ter 108 contas, ele pode ter 54, pode ter 27, né? E aí a gente vai mantrando. Se você tem um japamala, por exemplo, de 54 contas, você tem que dar 2 voltas nele para repetir o mantra 108 vezes. Então você vai e volta, né? Não cruza essa continha aqui, que é o Meru. A explicação dos 108 mantras, isso está no livrinho, mas de forma geral, tem muita relação com os ensinamentos antigos, em relação aos canais de energia do nosso corpo, uma questão numerológica, mas enfim, todos os mantras, de forma geral, a gente repete 108 vezes. Esse que eu tô aqui na mão, ele tá confeccionado em cristal de quartzo, que é um cristal mestre, ele contém todas as cores, então por isso que é um cristal que a gente opta por fazer para as noites santas, né? Porque ele contém todas as cores, as frequências, as energias, mas não obrigatoriamente, a da Raquel também está mostrando outro, e que vai dando uma certa coloração diferente. Olha lá, a Paula também tá, e eu tô com o meu pessoal aqui também, vermelhinho, que a linha que a gente usa, né? Então isso dá uma coloração e um tom diferente para o japamala, mas todos eles estão em quartzo transparente, quartzo cristal. Mas não obrigatoriamente tem que ser feito com esse material ou com esse cristal. Aí a Rá vai mostrar, acho que alguns outros tem, a gente usa semente de açaí, usa umas pontinhas de madeira e usa outros cristais também. Esse aqui, por exemplo, eles são de uma sementinha que chama panga-panga. É uma sementinha que tem na região da África, que ela tem esse tom avermelhado. Tá? Então, a gente também faz com semente de açaí, que no momento não tem, que acabou, né? A semente de açaí é uma semente, a gente tem uma semente que ela é tratada, ela é uma semente para bateria mesmo. Então, ela é super linda. Enfim, a gente, né, nós somos suspeitos, mas os japamalas, eles são maravilhosos. E a gente tem um aqui também que, no momento, a gente não tem nenhum bonito. E por exemplo, o acabamento é um coração. Aquele que a Paula está usando é bem tradicional, o acabamento é de tassel, né? Que é o mais conhecido. Esse meu aqui, esse é meu, né, de uso pessoal. Eu falo japamala do reino. A finalização dele é com essa pecinha do chakras. Enfim, as finalizações, elas são diferentes. Esse aqui é com a árvore da vida. E a gente tem um que a gente faz que foi a proposta da primeira Noite Santa, né? Que é a primeira vez que a gente fez as Noites Santas, assim, em forma de trabalho, vamos dizer assim, para abrir para outras pessoas. Eu senti no coração de fazer com a finalização de cerâmica, de mandala de cerâmica. Também uma mandala artesanal feita por uma amiga minha, uma amiga de infância. Então a gente tem algumas peças para montar esses japamalas com essa finalização de cerâmica. Daqui a pouquinho eu pego as peças para mostrar, uma peça muito linda, feita à mão. Então, esses japamalas, qual é a essência deles? Eles são feitos à mão, né? Nós usamos materiais naturais, né? Então, nosso japamala não é de plástico e não é de conta sintética, tá? Os de cristais, eles são de cristais naturais, não são de cristais, porque existem cristais que são fabricados, né? Que são sintéticos. Os nossos são naturais, tá? Tanto as sementes, a gente toma esse cuidado. Por quê? Porque essa é a ideia, né? A ideia da gente se conectar com esse mundo natural, com essa volta, né? A gente se integrar com a nossa casa, que é esse planeta, né? Para que a gente, né? Existe uma importância em estar, todos nós, cada um dentro da sua função, dentro do seu aprendizado, está compondo esse planeta, né? Então a nossa energia contribui para esse planeta de alguma forma. Então, a nossa proposta é que a gente vá contribuindo de uma forma cada vez melhor, de uma forma cada vez mais amorosa. Então, nós prezamos, né, por usar esses materiais naturais. Outra coisa, nessa jornada,
pessoa pergunta, não tem mantra? Ah, assim, tem um mantra, não é que não tem mantra. Nós trabalhamos aqui com a irradiação da oração à grande invocação. Aí, todo dia a gente faz a meditação proposta, e segurando o japamala nas mãos. E a gente coloca, e de manhã, quando a gente acorda, a gente ouve a oração à invocação. A oração à grande invocação é o que está imantado no japamalas da Noite Santa, porque a gente faz isso durante os 12 dias. Algumas pessoas sentem vontade de repetir 108 vezes essa oração. Não tem problema, é uma oração curta, dá para repetir, tá? Ou algumas pessoas têm vontade de colocar um mantra específico sempre no coração, também tudo bem, tá? Então, assim, eu sei que tem gente que trabalha com mantras, por exemplo, em hebraico, e é possível, né? Um mantra que represente essa jornada. Ah, então eu já vi algumas pessoas fazem com mantra, por exemplo, Yod Rei, Vod Rei, outras pessoas fazem com mantra Axé, não tem problema, tá? Mas a nossa proposta é que esse japamala fique irradiado com a oração, a grande invocação, e que na 13ª noite a gente recebe os presentes dos Reis Magos, né? Que foram ancorados nesse japamala. Então esse japamala ele se torna uma veste, tá? Uma veste de luz. Essa é a proposta do japamala nesta meditação. Tá um pouco diferente de uma proposta, né? De uma proposta mais tradicional dos 108 mantras, mas porque foi a forma que a gente entendeu? Eu sentia que as pessoas precisavam ter um elemento para receber os presentes dos Reis Magos. Tá? Na meditação, a gente explica o que a gente recebe. No livrinho também tem toda a explicação. Mas lembrando que é uma jornada com eles. Porque eles, no momento em que eles veem a estrela de Belém, né? E eles sabem do nascimento do Jesus, que é um menino naquele momento. E esse menino faz toda a trajetória para se tornar Cristo. Né? Então, é a nossa trajetória pessoal para nos tornarmos seres crísticos, né? Que são o quê? Seres mais amorosos, seres mais... seres de uma elevação vibracional, enfim. E aí, o japamala, ele está aqui representando esses presentes, tá? Que a gente explica melhor durante a jornada, né? Quem for participar, tal, isso tudo é explicado certinho, tá bom? Acho que é importante entender, né, que não é obrigatório ter o japamala, mas é legal. E aí, uma coisa reforçando, eu vou retomar um pouquinho a fala da Paula de agora há pouco, da questão do artesanato, né? Todas as coisas que a gente, tirando a vela, obviamente, que a gente compra. Mas as outras coisas a gente faz aqui. Eu e a Raquel, a gente elabora, vai fazendo de acordo com o pedido das pessoas. Por isso que a gente precisa de um tempo, porque algumas coisas demoram mais para serem feitas e confeccionadas, e a gente realmente não gosta de fazer a coisa na correria. E aí a gente sempre pensa em que outros presentes a gente pode receber, mesmo que a gente receba da gente mesmo, né? Porque a gente também tem que se presentear, né? E aí, algumas coisas que a gente acha e avalia e sente que concretiza, traz para o concreto essa energia amorosa e de proteção. Então, uma delas que a gente foi introduzindo o ano passado, que são os nossos anjinhos em macramê, tá? A gente tem, eu vou mostrar para vocês, a gente tem 3 anjinhos, tem 3 modelos de anjinhos. Então, esse aqui é o mais simples, é o menorzinho deles, né? Em termos de elaboração e de tamanho físico mesmo, né? Pensando sempre que o anjo é um ser de luz, né? De alguma forma traz para a gente a energia da proteção, a energia amorosa, e essa energia que a gente percorre, como a Raquel falou, né? Dessa jornada que a gente percorre para nos tornarmos seres crísticos mais amorosos, a gente concretiza também nos nossos anjinhos de macramê. Então, esse aqui é o menorzinho deles, né? Digamos assim, o tamanho P. Os 3 que eu vou mostrar para vocês estão em algodão cru, que é a cor mais tradicional do macramê, né? Esse aqui ele é um tiquinho maior, que ele tem aqui uma mandalinha de madeira, tá? E a gente tem um maiorzão, que é esse aqui. Eu vou deixar mais de longe para vocês terem
clareza. A parede não ajuda muito, né? Não dá muito contraste, mas acho que dá para ter noção. A gente tem uma mandala aqui de 20 centímetros de diâmetro. Sim, 20 centímetros. E aí ele é todo trabalhado, né? As asas dele em macramê. Então, são os 3 modelos. A gente tem os anjinhos no tom cru, que foi esse tom que a gente mostrou, e nas cores dos raios da Fraternidade Branca, tá? Não os 12 das Noites Santas, mas os 7 principais, que é o vermelho, o laranja... Laranja? Não. Vermelho, azul, verde, o branco, amarelo, rosa e o... Tem o rosa que eu tô de olho aí. Violeta. Tem um rosa mais clarinho e tem o... Não é rubi, como é que chama aquela cor, Rá, que a gente demorou para achar? Corresponde ao raio rubi, né? Que é um tom avermelhado, um tom tomate, assim. Então, esses são os anjos, que é uma possibilidade. E a gente também tem as mandalas de fio. Essa é a mandala de fio Olho de Deus. Então, essas mandalas, elas têm uma história muito bonita. Elas vêm do povo do México, chamado Yuxol. E, tradicionalmente, os ensinos nos dizem que elas eram tecido. O pai né? Quando o bebê nascia, trançava, tecia uma mandala dessa, pequena, desse tamanho, até o 5º ano de vida da criança, uma a cada ano. E após isso, eles entendiam que a criança já tinha condição de tecer sozinha. E aí a mandala era sempre tecida como um presente para a criança, né? Com os melhores desejos daquele pai, no sentido daquela criança crescer com saúde, de se tornar uma pessoa de bem, que tenha esperança, alegria, felicidade, enfim, todos os desejos que a gente deseja para um filho, né? Tradicionalmente eram colocadas nessas mandalas. Essa aqui é um modelo menorzinho que a gente tem, ele tem 20 centímetros aqui de uma ponta até a outra, né? E aí a gente tem uma mandala maior, que é essa aqui, que eu também vou mostrar de longe. Essa aqui tem quase 60 centímetros de uma ponta até a outra aqui, né? O olho de Deus é esse miolinho, que é a mandala essencial, e a outra, outro trabalho que compõe a mandala, também é um trabalho manual que a gente vai tecendo com os fios para dar a sensação que vocês quiserem, né? Uma sensação de expansão, elas ficam bonitas. E aí a gente fala assim, tudo que a gente faz, a gente se apaixona, né? Porque a gente é mãe coruja mesmo. Dos filhos e dos nossos produtos artesanais, que também são nossa criação. E que é isso, né? Vão carregados dessa energia que a gente quer oferecer, que é essa energia amorosa, essa energia de base, de disseminar o bem pelo mundo, enfim, de uma forma geral, e nesse período das Noites Santas, que é um período tão especial. Acho que a Rafa vai mostrar as pecinhas de cerâmica, né? As pecinhas, elas são mandalas, né, também, feitas de forma artesanal aqui, elas são de cerâmica. Tem várias, a gente tem várias. E também é uma possibilidade de finalizar a peça. Esse fez parte do Japamalas de 2021, né? Que a gente fez todos os Japamalas para as Noites Santas desta forma. E depois que a gente começou a fazer os de cristais de quartzo, foi porque esses cristais, quando bate a luz, eles formam rainhos coloridos dentro dele, né? Então, a gente entendeu também que estava conectado com a Fraternidade Branca. Então, são elementos que vão aparecendo, né? O que é interessante, Raquel, é no cristal, esse cristal transparente que você tem usado, que vai mudando o fio de dentro, o cristal de quartzo, ele tem uma tendência a amplificar aquela energia. Então, assim, se você coloca ali uma energia amorosa, o quartzo ele vai amplificar esse amor. Então, ele potencializa o objetivo, né? Ele é interessante por isso. E os anjinhos, eles vieram no ano passado. Tinha muita vontade de fazer esses anjos, né? Comecei a fazer, fiz alguns modelos, Simone começou a fazer. E eu falo que foi meu presente de Natal para as pessoas. Eu fiz, acho que 21 anjinhos de presente de Natal e
no final das contas, ele tem o grande, né? Que foi o que eu acabei fazendo de presente de Natal para algumas pessoas. O grande, ele tem a mandala, né, de madeirinha. E ele tem 12, se a gente contar, ele vai ter 12 pontinhas para formar as asas. Eles têm 6 pontinhos, asinhas, vamos dizer assim, de cada lado. Então, ele forma uma mandala de 12 no final das contas, né? As asas perto são 12, vamos dizer assim, 12 pétalas, vamos dizer assim, né? Então, esse foi a intuição do ano passado, que eu sentia que a gente precisava trazer essa energia para casa. Por quê? Porque às vezes eu faço as minhas meditações, a Paula faz, mas nós temos filhos, nós temos, né? Enfim, pai, mãe, e tem outras pessoas na casa que fala, nossa, o que ele está fazendo? Eu não estou nem sabendo, não estou nem entendendo que essa vela, que esse floral, que esse negócio. E isso foi uma forma de trazer essa energia para dentro de casa, para que as pessoas também percebessem de uma forma, as outras pessoas que estão em casa. Então, o objetivo deste objeto para a casa é que o nosso lar, né, se torne esse lugar, se torne um templo. Então, tanto que a gente tem a meditação da Casa Viva, que é o quê? Que o nosso lar se torne um local sagrado. Então, esse é o objetivo também, e que a energia das Noites Santas se irradie para todos que estão ali. Todos, em algum nível, serem trabalhados com essa energia de amor, de luz, de paz, né? E de um mundo melhor, né? Lembrando que o planeta Terra, ele é maravilhoso se a gente olhar para ele em termos de natureza, né? Em termos, enfim, de tudo que ele tem. Ele é um planeta incrivelmente bonito, né? Muitas belezas a nos oferecer, né? Quantas paisagens, quantas coisas maravilhosas. A gente tá meio perdido aí no caminho, com algumas coisas meio atrapalhadas, mas aí resgatando o potencial que esse planeta tem também, de um grande amor, né? De acolher a todos nós aqui, né? De uma grande mãe, vamos dizer assim. Você falando assim, me veio uma imagem de aquela pedrinha, né, que cai na água e cria uma onda. Então, a gente começa trabalhando a nossa autotransformação. Mas quando você começa, você faz a sua autotransformação, e aí você vai expandindo isso para o seu lar, para a sua família, para o seu trabalho, para os seus amigos, e você vai criando uma onda de transformação. Às vezes a gente para e olha para as coisas que estão acontecendo, até reclama do mundo e fica aí. Se a gente ficar nessa vibe de ficar olhando para as coisas que estão dando errado, a gente para e deixa de construir, né, uma onda amorosa, uma onda de transformação. Então, eu acho que tudo que a gente faz, a gente acaba criando ali uma possibilidade de expansão, né, desse trabalho. Porque quando eu me transformo, eu transformo as minhas relações. E as pessoas, quando a gente convive com as pessoas, a gente toda relação, toda troca faz com que todas as pessoas envolvidas se transformem. E a partir daí a gente vai, né, realmente crescendo, se desenvolvendo e espalhando esse trabalho, essa onda de amor. Então todo o nosso trabalho é baseado, né? Todos os objetos que a gente tem à venda, que a gente tem na nossa loja lá, eles têm um propósito, né? Não é aleatório, né? Então, assim, acho que o pessoal já até fica esperando, né? O pessoal da minha família sabe que não ganha. Eu falo, vocês não ganham presente de verdade, vocês vão ganhar alguma coisa que eu fiz, porque é sempre com esse propósito, né? De algo com coração, com amor, para que as pessoas desenvolvam internamente, né? Esse é o objetivo, né? O objetivo é que a gente seja tocado por esse amor. Com certeza. A gente se transformar. Isso é o ensinamento do Reiki, né? Isso é o ensinamento dos florais, né? O Bade já dizia que a doença, de certa forma, é a falta de amor, e tudo que a gente trabalha, tudo que a gente estuda, a gente vai vendo que tudo é a falta de amor, né? Então,
E vai vendo também que o amor é a maior força de transformação e cura, né? Por isso que a gente trabalha nessa conexão com o Reiki, guiando o nosso caminho. E tudo, se a gente parar para pensar, né, o Reiki, que é essa energia universal, cósmica e amorosa, é a base de todo o nosso trabalho, né? É o que dá alicerce para que as coisas se construam a partir daí, né? Bom, e nós estamos chegando no fim da live. Eu quero agradecer muito vocês terem vindo aqui falar, porque eu acho que é uma coisa importante que me fez tão bem, assim, participar da construção, né, colaborando com vocês. E assim, ter a oportunidade de ter feito essa jornada por 3 anos é algo que para mim foi transformador. Então, assim, quanto mais pessoas ouvirem essa live, quanto mais pessoas se conectarem com esse momento de Noite Santa, seja através da jornada com a gente, ou seja de outra forma, mas que se conecte com isso e pare esse momento para refletir e trazer a energia dessas noites para a sua vida, né? Então, quero quero agradecer muito. Quem quiser mais informações, pode procurar as meninas lá no Instagram, né? @espaço luz Underline terapias integrativas. Eu sempre erro. Fala, Raquel. É espaço, né? Só que sem o C cedilha, então é espaço, _luz, _terapias. Aí, ó. Uma hora eu vou aprender. Mas é importante que qualquer coisa entre em contato com elas. Sim, é importante lembrar que a gente tem um grupo das Noites Santas, onde a gente vai colocando as meditações diariamente. E aí lá naquele grupo a coisa fica mais organizada, para ninguém ficar perdido aí, né? Isso é um ponto legal, porque a gente não fica solto, né? A gente tem uma orientação diária, porque é como ficar meio perdido, né? Mas elas orientam super bem, então dá para seguir, né? Todas as pessoas que eu presenteei com esse kit me falaram, assim, gostaram, curtiram muito essa assessoria, né, no processo, que isso é importante e faz toda a diferença. No nosso Instagram tem o link da bio, né? No link da bio é redirecionado para todos os acessos. Os acessos no YouTube, onde tem as meditações, tem o WhatsApp do Espaço Luz, tem os canais lá de comunicação, tem inclusive o grupo das Noites Santas lá. Tá. Legal. Então é isso aí, gente. Ó, um super beijo para vocês, um beijo para quem está assistindo a gente ao vivo ou quem vai ver depois. E é uma jornada que estou suspeita para falar, vale a pena. Por isso que eu chamei vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre. Ó, um beijo que minha cliente está esperando aqui já para ser atendida. Tá joia, Paula, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada da gente estar nessa parceria, nesse caminho junto. Só vou falar, Cida, daqui a pouco eu te chamo no WhatsApp para saber o que você ficou com dúvida, tá bom? Fica tranquila, eu estou vendo tua mensagem aqui. Beijo em todos e obrigada. E até a nossa jornada. Beijo a todos. Tchau. Tchau.